Olha, a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes, familiares e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal pelo governo Trump é aprovada por 47% dos brasileiros. 33% concordam totalmente, concordam em parte 14%. Outros 42% condenam a iniciativa, discordam em parte 13% e discordam totalmente 29%. 10% não souberam responder. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos, é possível dizer que a sanção ao ministro do Supremo divide mais a sociedade. Mas fica o fato de que o maior contingente entre os ouvidos apoia tanto punir Jair Bolsonaro, como a gente mostrou, quanto Moraes na prática. Lembrando que a pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades do país. Carla, e essa maioria aprovando, né, parcialmente ou totalmente, as sanções ao ministro Moraes? Então, isso é bem curioso, né, Diego? Porque comparando com o que a gente comentou anteriormente. Agora, também, digamos assim, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, para além de desagradar extremamente os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, várias medidas que ele tomou ao longo desse processo, que já se arrasta há muito tempo também, enfim, o processo da fake news, que não termina, e outras investigações que caem na relatoria dele, né, por conta de ser o mesmo tema. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem um desgaste mesmo em relação a algumas atitudes que são, às vezes, consideradas, né, a mão pesada do Alexandre, às vezes um pouco, próprios juristas, o professor Mairovitch fala, às vezes, aqui, de alguns, com muita propriedade, né, de alguns exageros, às vezes, cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que acaba fazendo com que ele vire alvo de críticas, independente de uma pessoa também acreditar que o Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelas coisas, né, e ter a tornozeleira. Então, é curioso a gente ver essa pesquisa da Datafolha, porque mostra isso. A sociedade, sim, apoiando, né, de certa forma, em sua maior parte, essas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e vendo que ele gostaria de fugir e tal, e ao mesmo tempo tendo uma visão crítica em relação à conduta de Moraes, muito possivelmente para o que alguns juristas apontam que sim, podem ser alguns exageros cometidos pelo ministro. Enfim, acho que é um cenário também, não é de hoje, a gente sabe, né, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito alvo de ataques e hoje a gente viu que, apesar desses ataques vindo até agora do exterior, né, com sanções, coisas práticas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, não parece que ele vai recuar de nenhuma forma, pelo contrário, vai reforçar o seu discurso de que vivemos numa democracia e ele está fazendo o papel dele como ministro da Suprema Corte.